Você, inclusive, já ficou com medo de ficar sem dinheiro na sua aposentadoria, do seu benefício, depois de fazer muitos empréstimos consignados e acabar sobrando muito pouco para você? Eu tenho uma notícia muito importante para passar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o medo, nós vamos falar sobre finanças. Isso aqui vai impactar a todos os beneficiários da Previdência Social, tanto faz se você é aposentado, se você é pensionista, se você é beneficiário do BPC Loas e está passando ou poderá passar pelo medo de ficar sem dinheiro. Os empréstimos consignados vêm prejudicando muitas pessoas. O governo anunciou uma nova medida nos últimos tempos e quem sabe você não ficou sabendo ainda disso. Então, esse convite é para você, se você quer entender mais sobre as suas finanças, você quer vencer a barreira do medo que impede você de prosperar nas suas finanças, isso vai impactar você e a sua família também. Inclusive, eu quero trazer essa notícia agora, que o governo divulgou também, uma maneira muito viável e possível que, de alguma forma, vai ajudar muitos aposentados e pensionistas e, de outra forma, também pode prejudicar muitas pessoas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre o medo, e eu quero que você entenda uma coisa. Como nós vamos falar sobre dinheiro, eu vejo que talvez você tenha feito muitos empréstimos consignados e está talvez até naquela bola de neve. Aquela bola de neve que quando vai descendo, ela vai ficando maior e vai ficando maior e você acaba pensando que está sem saída e isso aqui vai chegar em você num ponto que você não sabe mais o que fazer. Se você está nessa situação ou conhece pessoas que estão nesse tipo de situação, nós vamos falar sobre o medo e as finanças agora e como você pode resolver de uma vez por todas o problema do medo. E por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu vou trazer essa aula, essa palestra para que você melhore as suas condições financeiras? E por que eu te entendo? Porque eu também já passei pela mesma coisa. Por muitas dívidas, por muitos problemas financeiros, e eu lembro como se fosse hoje, o tempo que eu não conseguia me imaginar como eu pagaria as minhas contas e como eu faria para prosperar junto com a minha família. Então, seja muito bem-vindo, eu quero trazer agora as informações para você do que está acontecendo agora. Eu quero falar sobre o que o governo acaba de divulgar também, que inclusive muitas pessoas estão me perguntando, que ele vai fazer uma suspensão de dívidas, ele vai fazer inclusive um adiantamento de salário que acabou gerando confusão. Eu trouxe informações diretas do Dataprev, então vai ser fundamental você prestar atenção no que eu vou trazer aqui, porque muito além de uma aula, muito além do que uma palestra, eu vou ensinar você e já vou preparar você para os próximos momentos que vêm agora, que muitas pessoas vão viver sobre isso. Inclusive, eu quero que você coloque aqui para mim conhecer você, antes de eu trazer aqui essas informações, qual é a sua cidade e a sua região que você vem nos acompanhando. O seu nome vai aparecer aqui da sua cidade também, então se prepare. Tem muita notícia boa aqui, tem muita novidade, tem uma aula importante para você participar conosco aqui, pode me cobrar depois. Não tem como, de alguma forma, essa aula não mexer com você e nas suas finanças, ok? Enquanto o pessoal vai colocando aqui, eu vou explicar para vocês e vou mostrar algumas pessoas que estão comentando aqui, ok? Olha só, o Cícero José, lá de Arco Verde, de Pernambuco, que já está aqui participando. A Valdilene, sou de Espírito Santo, muito obrigado. O pessoal está aqui, ó, Terezinha da Mata, de Itaperuna, muito obrigado, Terezinha, por estar aqui também. O pessoal lá de Atibaia, olha só, um abraço para você, a Maria, que está aqui também. O pessoal de Bauru, Gravataí, os gaúchos estão aqui também. Então, se prepara, vamos começar agora, ó, mais gaúchos aqui, inclusive a minha amiga Joana Dark, que está sempre aqui nas lives, está participando. Vamos começar a falar sobre isso agora, então, presta atenção aqui no nosso quadrinho, eu vou explicar para vocês. O que o governo vai fazer agora, ele inicialmente divulgou sobre o adiantamento de salários. O que ele vai fazer? A primeira informação, o governo divulgou que iria fazer o quê? Ele ia pegar o salário de junho e iria pagar no mês de maio. Tá? O que aconteceu? Isso aqui foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social, gerou muita confusão porque eles falaram o seguinte, que as pessoas que são aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul teriam que ir até o banco para solicitar essa antecipação de salário.
e aí o salário seria parcelado em 36 vezes e começar a pagar só daqui a 3 meses, ok? Isso aqui não aconteceu e possivelmente nem vai acontecer essa antecipação de salário. Isso aqui, primeiro eu estou falando com as pessoas do Rio Grande do Sul. Vai colocando o seu estado, a região aqui, que eu vou trazer algumas coisas que vão acontecer nos próximos dias agora, porque eu conversei com o DataPrev e a informação aqui é oficial que eu estou trazendo para vocês. Isso aqui, as pessoas teriam que ir até o banco, pedir para antecipar o salário, e aí eles iam receber o salário de maio, mais o salário de junho, parcelado em 36 vezes sem juros e começar a pagar daqui a 3 meses. Depois que foi divulgado isso aqui foi divulgado uma nota oficial para você ver a confusão que está acontecendo na própria Previdência Social. O ministro assinou essa nota, o presidente do INSS assinou essa nota e não vai acontecer, porque o Lula disse, ó, meus amigos, nós não temos dinheiro para isso. Não vai dar para acontecer, não vai dar para fazer. Só que o INSS surpreendeu e algumas folhas de pagamento, isso aqui é corte, tá? Para os nossos vídeos, é surpresa na folha de pagamento de muitos beneficiários que já está aparecendo o salário adiantado para muitas pessoas. Então, daqui a pouco eu vou explicar como é que vai funcionar isso também. Olha só, o que aconteceu? Muitas pessoas que receberiam somente no dia 5, no dia 6 do mês seguinte o seu salário, isso que eu estou falando sobre o salário, foram conferir o seu pagamento e já está disponível para receber agora. Eu vou pegar, inclusive, a data aqui que apareceu para vocês. Eu vou trazer aqui que a informação chegou agora. Ó. Deixa eu puxar aqui para vocês olharem. Vou pegar a data porque essa informação acaba de chegar para mim. Eu vou puxar aqui e vou mostrar para vocês a data específica que acabou adiantando e vou falar sobre isso. Olha só. No dia 24, algumas pessoas já estão recebendo de forma antecipada. Então, em vez de receber lá no começo do mês, confiram, vocês que estão nos assistindo, aqui, confiram a sua folha de pagamento para ver se o seu salário não foi adiantado, ok? O que acontece? As pessoas já estão me perguntando. Essas pessoas que o salário foi pago antes do tempo, quando chegar no dia de receber, não vai estar lá o dinheiro, porque vai receber antes. Então, é importante não achar que você vai receber 2 salários. Essa antecipação que está acontecendo na folha de pagamento de muitos beneficiários, não sem solicitar. Presta atenção nisso aqui, gente, senão depois vai gerar confusão. Muitas pessoas, o seu salário que iam receber só no outro mês, foram conferir na folha de pagamento, foi adiantado para o dia 24, quando for pago esse salário aqui, depois, na data que seria para receber, não vai ter outro. Então, não saia gastando dinheiro, porque senão depois você vai ficar sem dinheiro aqui em cima e vai gerar complicações para você. Combinado? Vamos entrar agora para quem tem empréstimos consignados, que queria reduzir a taxa e não queria mudar o seu prazo de pagamento. Está gerando muita confusão e eu vou explicar para vocês isso aqui, ok? Por que gera um medo nas pessoas também? Eu vou explicar agora como reduz 10%, 20%, 30%, 40%, até 50% a sua dívida. Então, eu, no seu lugar, prestaria atenção no que eu vou falar agora, porque provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está sentindo medo ou está faltando, talvez, dinheiro na sua casa. Tá bom? E agora nós temos que voltar um pouquinho antes de explicar isso aqui, e você deve ter essa percepção aqui. Isso aqui é uma aula para você. Você não parou para pensar que muitas vezes você tem medo de alguma coisa e não sabe explicar por que você está sentindo essa questão de escassez, que é a falta de dinheiro, e você está o tempo todo preocupado ou preocupada e você já não dorme mais direito pensando nas suas dívidas. Quem é que já está passando sobre isso? Quem é que está passando por isso? Pode colocar aqui no comentário. Eu vou explicar agora para vocês aqui algo que vai ser muito, muito revolucionário para muitas pessoas e pouca gente tem conhecimento suficiente e didática para explicar sobre isso. Eu quero falar agora, gente, não saia desse vídeo, porque isso aqui pode mudar a sua jornada financeira. Você entendendo sobre o medo, e a gente vai falar sobre isso. Nós temos aqui o passado, nós temos aqui o presente, nós temos aqui o futuro.
Nós temos 3 tempos aqui, ok? No passado, nós temos que viver, nós temos que voltar no tempo apenas 10%. Provavelmente aconteça muito mais do que isso para você, porque você volta lá atrás o tempo inteiro. Uma das coisas, você fica pensando nas dívidas que você criou. Se eu não tivesse comprado tal coisa, eu não estaria endividado. Se eu não tivesse feito tal empréstimo, eu não estaria endividado ou endividada. Se eu não tivesse tal coisa, se o fulano não tivesse acontecido aquele acidente, o ciclano que eu emprestei o dinheiro e as cagadas que você fez lá no passado. Eu vou falar bem a verdade aqui, nua e crua, para você aprender. Porque o tempo inteiro, um passarinho pode cagar na tua cabeça. Mas se você permitir que ele faça um ninho na tua cabeça, aí é culpa sua. O que já aconteceu lá no passado, você tem que voltar por apenas 2 coisas: para perdoar ou para ressignificar. Presta atenção nisso aqui. As pessoas que vivem e moram nesse passado aqui, elas têm dificuldades de entender sobre isso. Você volta no passado para perdoar aquela pessoa que lhe feriu ou que fez algo que prejudicou você financeiramente, espiritualmente ou mentalmente. Essas pessoas que fizeram isso com você, você não precisa necessariamente voltar a falar com aquela pessoa. O perdão não é voltar a falar. O perdão é somente liberar aquela energia. Se simplesmente você falar assim, eu perdoo aquela pessoa, ou eu me perdoo, porque às vezes você nem fica chateado com aquela pessoa, às vezes você fica chateado com você mesmo. Quem é que já está entendendo sobre isso e já virou uma chave? A pessoa não consegue prosperar financeiramente e não entende disso. Olha que interessante essa aula de hoje. A pessoa não entende por que ela está sempre endividada, por que ela está sempre pegando empréstimo consignado, porque na mentalidade dela, no pensamento o tempo inteiro fica batendo o passado, ela não consegue se perdoar e ela não consegue perdoar aquela outra pessoa. Isso aqui eu estou falando sobre energia e talvez você nunca tenha escutado sobre isso. E cada vez mais eu tenho estudado para poder ajudar você e as pessoas da sua família, porque primeiro começa com você. Às vezes você quer ajudar as outras pessoas, mas eu quero ajudar, às vezes você tem um coração bom, mas você não consegue nem ajudar a si mesmo. Como é que você vai ajudar alguém se você nem se ajuda? Por isso que aquela frase é verdadeira dentro dos aviões. Em uma situação de emergência, em uma situação de perigo, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Primeiro, ajude a si mesmo e depois você ajuda os outros. Então, primeiro faça isso aqui. Entenda que você só tem que voltar aqui. A doença do passado gera o quê? Olha isso aqui, uma depressão. A depressão, a pessoa fica deprimida e fica morando no passado o tempo inteiro e não consegue entender por que ela não consegue ir para frente. Porque ela está aqui, ela está presa nessa energia do perdão, ela está presa na energia de se perdoar a si mesmo para caminhar para frente. E quem estiver entendendo aí, já coloca assim, virou uma chave na minha cabeça. Essa pessoa que veio na tua cabeça agora, daquela cagada que tu fez lá atrás, porque você também tem culpa disso, porque você permitiu que aquela pessoa te ferisse e você ficou com aquela ferida aberta um tempão. E isso interfere hoje na tua vida financeira. E acredita, eu estou falando por experiência própria. Tinha muita coisa no meu passado, que eu estava com várias dívidas, e o que acontece? Olha que interessante isso aqui. Quando a gente está com esse problema aqui, a gente começa a entender, a gente começa a encobrir isso fazendo o quê? Comprando coisa que não precisa. Quando você compra coisas que você não precisa, é para encobrir isso aqui para você se sentir feliz. Você deposita a felicidade nas coisas. E aí que mora um grande erro. Muitos homens, muitas mulheres compram um sapato, um tênis, e aí gera aquela felicidade instantânea, uma bolsa, e daqui a pouco já está com problema de novo. É roupa daqui, é anel daqui, é brinco dali, a pessoa fica feliz um pouquinho e depois está lascada, porque ela faz o quê? Ela faz isso para mascarar o que ela não está conseguindo passar por cima. Se está virando uma chave na tua cabeça, aí daqui a pouco eu vou falar sobre redução de juros, se está virando uma chave na tua cabeça, fala assim, ó, virou uma chave.
escreve aí no comentário, virou uma chave. Ou se você estiver concordando, coloca assim, verdade. Porque eu estou fazendo isso aqui, uma aula que ninguém faz no YouTube. Todo mundo só quer falar do dinheiro em si, só que ninguém explica a causa lá atrás. Porque se eu falar simplesmente da redução, que eu vou te ajudar aqui nesse vídeo, se você continuar assistindo, se você não entender isso aqui, você vai pegar um dinheiro e daqui a pouco já some de novo, você nem sabe da onde. Não sabe para onde foi o dinheiro. Quem é que já passou por isso? Escreve assim, eu já passei por isso. Que estava com bastante dinheiro na conta, ou fez um empréstimo e achou que aquilo ia resolver a vida inteira, estava com um monte de dinheiro, estava com bastante dinheiro aqui, várias cifras, e hoje nem sabe para onde foi aquele dinheiro, o dinheiro vazou que parece que voou da tua mão. Quem é que já passou por isso? Escreve assim, eu já passei por isso. E aí, por isso que eu quero que vire algumas chaves aqui, porque esse não é um vídeo comum. Não é simplesmente uma notícia, eu estou ensinando você a prosperar com a sua família, porque quem está junto de coração, de verdade, deseja isso para outra família, para o seu irmão, para a sua irmã, como um pai gosta de um filho, como um pai ama uma filha. É isso que eu quero trazer para vocês aqui nesse canal. E agora, é bem importante, quando você já entendeu sobre o passado, opa, agora eu já entendi que eu preciso perdoar, eu preciso ser perdoada, porque senão eu não vou prosperar nas minhas finanças, e vou falar sobre a redução das taxas de juros, que vai ajudar e muito você daí do outro lado. Só que aí nós temos também o presente. Nós precisamos entender que no presente também existe uma doença. Você faz ideia, e essa eu quero perguntar para você. Eu sou capaz de dar um prêmio para quem acertar. Se a depressão é a doença do passado, qual que é a doença do presente? Coloca aí no comentário, eu vou desafiar você, tá? Porque eu vou explicar agora dessa redução que vai ajudar e muitos, centenas, milhares de pessoas dentro desse vídeo, mas eu quero que você acerte qual que é a doença do presente. Eu vou escrever ela aqui agora. Essa é uma charada para você. Qual é a doença do presente? Se a do passado é a depressão. Vamos ver se alguém vai colocar e vai acertar aqui. Ó, tem muitas pessoas que estão comentando aqui, eu já passei por isso e estou passando. Por isso que eu vim aqui hoje, não é um vídeo comum, tá? Não é um vídeo comum. Ó, o pessoal colocou aqui a ansiedade, a Dulce Beló, minha amiga aqui de Birubá. Ela falou que a ansiedade é uma doença do presente. Olha só. Aí mais pessoas colocando a ansiedade. Olha que interessante isso aqui, essa aula de hoje. A doença do presente não é a ansiedade, tá? Mas parabéns para você que está tentando acertar aí. A doença do presente, sabe o que que é? Vamos ver se alguém acertou aqui. Endividamento, a depressão é a do passado, mais pessoas colocando ansiedade. Olha que interessante isso aqui. A doença do presente é a procrastinação. O que é isso, a procrastinação? Essa é a doença do presente. Você sabe o que precisa fazer, mas parece que você não tem força para fazer o que precisa ser feito. E muitas famílias, muitas pessoas estão presas também na procrastinação. É a doença do presente. E aí eu venho para que você entenda que 70% do nosso sucesso financeiro, do nosso sucesso familiar, do nosso sucesso espiritual, ele vem de viver no presente. Só que o grande problema que eu falei agora há pouco, em vez das pessoas viver 10%, elas vivem 90% aqui. É o tempo inteiro pensando nas coisas que aconteceu lá no passado, se tivesse isso, se tivesse acontecido tal coisa, e infelizmente o se não existe. Meu querido amigo, minha querida amiga, o se não existe. Então nós entendemos que nós precisamos perdoar, se perdoar e ressignificar aquilo que aconteceu no passado para nós viver o quê? Viver mais tempo no presente. E aí que está o grande detalhe, o grande segredo que muitas pessoas vão entender agora. Se a gente entende que nós temos que viver 70% no presente para evitar a procrastinação, qual é a cura para isso? Qual é a cura? E eu vou falar, e eu não falo sobre religião aqui, eu preciso que você entenda que religião é diferente de espiritualidade. Religião, a pessoa está presa em fazer alguma coisa sobre regras. E aqui na Terra nós estamos aqui para viver princípios e quebrar regras. Viva princípios e quebre regras. Então, eu quero lembrar disso. Eu não falo sobre religião aqui, eu falo sobre espiritualidade. Então, qual é a quebra para procrastinação? A oração. Só que quando a gente fala em oração, eu tenho que rezar. Sim, você precisa rezar, mas você precisa ter o quê? Ação. Porque orar é falar.
e ação é agir. E essa é a cura para você ter uma queima de procrastinação. Quando as pessoas começam a agir, o que você está fazendo aqui agora, eu quero dar os parabéns, porque você está agindo, você está aprendendo para depois fazer alguma coisa. Eu queria que você comentasse agora. Eu quero que você coloque aqui no comentário, eu vou agir. Porque quando você se posiciona, você fala isso, as coisas começam a acontecer. É impressionante. Porque ao mesmo tempo que a gente começa a orar e agir, tem muita gente que eu conheço que infelizmente não entende o significado de oração. Orar é falar. Você pode falar com Deus, com a energia, com o que você acredita. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Você vai falar. Só que não adianta só falar. Quantas pessoas você conhece, inclusive às vezes é pessoas da tua família, que ficam dizendo assim: faz isso, faz aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu acho que tu tinha que fazer aquilo. E a gente fica pé da vida, porque a pessoa só está falando. Agora, quando você começar a agir em prol do que você quer e principalmente do que você não quer mais, as coisas começam a mudar. E eu posso te dar uma certeza e uma garantia que isso vai acontecer. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? É muita gente colocando que vai agir, então eu estou dando os parabéns para você. O meu like agora vai para você. A gente vai falar sobre isso agora, sobre essa redução que a gente vai explicar aqui. É muito interessante sobre isso a gente entender sobre falar e agir, porque palavras movem, mas os exemplos arrastam. Às vezes a gente tenta ensinar algumas coisas para os nossos filhos, para os nossos netos, mas falar não vai adiantar muita coisa. Quando eles vê a gente fazendo alguma coisa, é isso que eles vão fazer, porque eles são arrastados pelos nossos exemplos. E isso que gera uma preocupação. Se hoje você tem netos, provavelmente, se o teu neto só percebe que você está triste, ele já sente aquela energia e você pode passar isso para ele, porque nós temos um campo magnético que atinge as pessoas até de 7 metros. Você quer que o seu neto fique triste ou a sua netinha fique triste? É óbvio que não. Então você vai agir para mudar essa energia que está dentro de ti. E é muito legal isso, que você entenda sobre isso, sobre queimar e acabar com a procrastinação. Se você colocou que vai agir, você se lascou agora, porque você está no compromisso de ter uma vida em abundância. Você se lascou, você que comentou isso aqui agora. Só vou te avisar isso. Porque agora você tem o compromisso, porque nós temos 2 tipos de vida. Nós temos a vida eterna, que não é nesse lugar aqui que a gente vive. Eu não quero nem que você acredite ou não, mas a vida eterna não se vive aqui. Mas a vida em abundância, porque a palavra fala muito sobre isso. Eu quero que tenhas vida e vida em abundância. Então, se você não está vivendo a abundância, tem coisa errada. E quando a gente fala em abundância, não estou falando de dinheiro ou de bens materiais. Está de ser feliz apesar de. E eu quero contar uma coisa bem interessante para você, antes de eu falar aqui do futuro e chegar na parte de redução, que eu tenho certeza que vai ser legal e importante para você. A minha vida tem mudado muito nos últimos tempos, nos últimos 3 anos. Eu sou muito grato por que eu estou vivendo, mas eu lembro muito bem que alguns meses atrás eu fui dominado por uma tristeza profunda. Eu não sei se você já passou por isso. Coloca no comentário se às vezes do nada, às vezes sem motivo, você já foi dominado por uma tristeza profunda. Às vezes você não entende e começa a buscar algumas respostas, e eu estava passando por isso. E eu quero contar isso para vocês porque é uma verdade que eu vivi. Eu estava dentro da minha casa, a minha casa, todos os móveis eram todos novos, uma bancada, uma geladeira nova, uma geladeira que eu posso, inclusive, assistir filme, umas coisas que eu nunca imaginei no passado. A minha família toda com saúde, os meus filhos, a minha esposa. Eu sempre acordo muito cedo para ler a palavra, para ler a Bíblia, para buscar direções, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu estava buscando respostas para isso. Mas se agora tudo que eu sonhei, inclusive o que eu não estava sonhando, eu conquistei a minha casa nova, os meus filhos, a saúde, a parte financeira, estava tudo alinhado. E eu não estava entendendo por que eu estava vivendo aquilo. Eu comecei a pensar, e me veio um grande discernimento. Eu quero que você leve isso. Porque eu estava depositando
a minha felicidade nas coisas, eu estava vivendo uma felicidade condicionada. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E cada vez eu ia colocando uma barreira, eu ia colocando alguma coisa que eu depositava a minha felicidade. Mas a minha felicidade estava nas pessoas, no que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu quero que você leve isso como um ensinamento muito importante. A verdadeira felicidade está na simplicidade. E eu pude realmente perceber aquilo, e mesmo assim, às vezes eu passo por desafios, eu quero ser muito claro com você. Viver sempre feliz é muito desafiador. Não dá para viver assim. E eu quero que você leve isso na sua jornada. E aí a gente vive a doença do futuro que muitas pessoas colocaram, que é só 20% que a gente tem que buscar no futuro, que é sobre a ansiedade. Amanhã eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que fazer não sei o quê, eu não sei como é que vai ser o meu salário amanhã, quanto vai ser pago amanhã. Isso aqui é viver a ansiedade. É o que vai acontecer amanhã, o que será que pode acontecer amanhã, e você acaba vivendo uma ansiedade. Aqui nós temos as 3 doenças que mais atingem as famílias brasileiras, e enquanto você não entender sobre o que eu coloquei aqui, sobre a procrastinação, sobre a depressão, sobre a ansiedade, você não vai conseguir prosperar financeiramente. Pode depositar R$1 milhão na tua conta agora, que você não vai conseguir ser feliz e você não vai conseguir se manter. E a prova disso, os números, os dados não mentem. Quantas pessoas você viu? Talvez você ainda olhe televisão e eu quero fazer um compromisso com você. Olhar aquelas porcarias que não agregam em nada em você da televisão, como Big Brother. Aquelas pessoas que ganharam mais de R$1 milhão e poucos meses, poucos tempos depois, algumas pessoas até 1 ano depois, ou até 2 anos no máximo, não tinham mais nada, porque não tinham lastro, não tinham preparo, inteligência emocional, inteligência financeira para bancar aquele dinheiro que tinham recebido. Por isso que eu vou preparar você. Eu vou ajudar agora, nós vamos falar sobre o dinheiro, mas eu quero que você entenda isso, e se você estiver fazendo sentido para você, se isso está sendo legal, vai ser muito importante que você coloque, talvez, esse vídeo no grupo da tua família, ou uma pessoa que talvez precise escutar sobre isso. Porque às vezes não é só sobre a notícia, é sobre você. Porque você é o culpado, você é a culpada, e me desculpe, essa é a verdade. E eu também sou culpado das cagadas que eu fiz no passado. E tem mais. Eu vou trazer agora sobre os juros e redução, que vai ser fundamental você acompanhar, porque algumas pessoas ou vivem das cagadas que fizeram no passado, mas também tem as glórias. Uma pessoa que lá atrás fez um grande feito e que o resto da vida passa contando aquilo, vivendo na glória do passado, ficou campeão de alguma coisa, que fez uma reportagem para a televisão, que teve um grande emprego, e aquilo já foi, mas fica contando aquela glória, está vivendo lá no passado ainda. Contar glórias do passado também é viver uma depressão, porque fica voltando nos bons tempos do passado, e são boas lembranças sim, mas é só 10%. Só 10% que isso precisa ter validade na tua vida. E quem sabe você ficava lembrando dos bons tempos, e ficava lembrando, e esse número começa a aumentar. De 10 vai para 20, vai para 30, vai para 40, vai para 80, e quando vê, você está quase 100% vivendo no passado das glórias com que você teve, que você viveu, ou as pessoas que talvez não estejam mais aqui hoje. Você deve ter boas lembranças, sim. Mas você tem que viver o presente. Pegou? Virou a chave aí, virou uma chave, coloca aí no comentário, virou uma chave. Vamos falar do dinheiro especificamente agora, vamos falar das finanças especificamente agora, e coloca aí no comentário se está virando uma chave aí. Ó, um abraço para a Sônia aqui, ó. João, quer dizer que mesmo com abundância, você ainda continuou sendo como nós, simples e humilde. E essa é uma coisa que mexe muito comigo, que eu realmente não consigo entender nas pessoas, tá? Algumas pessoas não acompanham a minha outra jornada que eu tenho, além de estar aqui no canal, eu tenho feito muitas palestras, e a última, recentemente, que eu fiz em São Paulo também foi para mais de 2.500 pessoas. E eu atendo, depois da palestra, todas as pessoas que vêm falar comigo, eu converso normalmente, eu fico lá, eu tiro fotos, e as pessoas falam isso. Tá, mas você
é tão humilde e é tão simples. Gente, eu nunca vou esquecer de onde que eu vim, onde eu continuo, e eu não consigo entender por que que as pessoas esquecem de onde elas saíram, da jornada que elas vieram, porque a verdadeira sabedoria está na humildade, está em servir as pessoas. E tem pessoas que sobem degraus no sucesso e esquecem que, se fosse pelas nossas capacidades naturais, nós não seríamos nada. Quem ia dizer que lá atrás eu ia falar para milhões, bilhões de visualizações? Não é pelas minhas capacidades naturais, e eu nunca me engano sobre isso, porque eu sei que sem o Senhor, sem viver nos princípios, sem cumprir o meu propósito aqui, que é governar sobre todas as coisas, inclusive você que está aí. Você é a imagem e semelhança do Criador. Se você não entendeu isso, ainda tem alguma coisa de errado aí. Não interessa o que você acredita ou não. Nós todos somos a imagem e semelhança do Criador, e as pessoas ficam vivendo glórias e achando que foi porque ela estudou, porque ela fez tal coisa. Isso vai ajudar muito, sim. Mas se você não viver princípios, entender sobre o propósito, entender sobre a sua verdadeira identidade, que você veio aqui na Terra para governar sobre todas as coisas, e você é a imagem e semelhança do Criador, você fica se menosprezando, você fica não se sentindo merecedor. E aí você vive a vida que você tem hoje, que se talvez você não está tão feliz quando você poderia estar, é porque você não foi libertado para isso. Você está preso em algum desses tempos que eu falei aqui, e você não identificou a sua verdadeira identidade. E faço esse convite para você. Começa a buscar mais sobre isso. Qual é a sua verdadeira identidade hoje? E eu revelei aqui para você, só que você não precisa acreditar em mim. Você tem que acreditar em você mesmo, no seu Criador. Porque senão você não se sente merecedor, você tem inúmeros problemas pela falta de capacidade que você imagina que você tem. Obrigado, Ana Lúcia, que Deus abençoe a sua vida também. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, o que eu vou falar sobre dinheiro, sobre taxa de juros, é só uma parte do que a gente está vivendo aqui. Eu quero falar mais sobre isso. Eu quero saber se esse tipo de vídeo aqui que eu estou fazendo hoje, explicando sobre a vida, sobre ensinamentos, sobre o que eu venho estudando também, coloca aqui no comentário se faz sentido esse tipo de vídeo para você voltar aqui mais vezes às 10 da manhã como um compromisso conosco aqui. Quando você puder firmar esse compromisso aqui, a gente vai falar mais sobre isso, porque são coisas assim, são pequenas coisas que às vezes viram uma pequena chave, que depois de uma chave vira outra chave, e as pessoas que convivem ao redor de você vão dizer assim, meu Deus, mas o que está acontecendo com você? Você não parece mais a mesma pessoa, você está mais feliz? E é isso que eu quero para você, eu quero que as pessoas estranhem você. Só que tem pessoas que não vão gostar disso, eu já preciso adiantar. Quando você começar, eu quero firmar um compromisso com você também aqui nas nossas lives. De segunda a sexta, eu vou estar ao vivo aqui. No sábado e domingo, nós colocamos as reprises das melhores lives da semana. Mas de segunda a sexta, eu vou firmar esse compromisso para que você mude de mentalidade, para que você ressignifique muita coisa, entenda sobre princípios, propósitos, sobre a tua identidade. Só que eu posso garantir que muitas pessoas não vão gostar, porque tem pessoas que querem que você fique naquela mesma energia, que fique mais triste, mais cabisbaixo. E hoje eu vou colocar outro compromisso para você aqui. Você não tem ideia só do que eu vou falar aqui, o quanto isso, uma coisa simples, pode mudar na tua vida. O jeito que você senta no sofá, o jeito que você senta na cadeira, vai mandar um comando para o teu cérebro se você está bem, você está triste, se você vai permanecer bem ou se você vai permanecer triste. E você não faz ideia. Isso é comprovado pela neurociência e isso também são técnicas de PNL, que são programações neurolinguísticas. O modo com que você senta na cadeira vai ditar o resultado também do seu dia. Você tenho certeza que você conhece pessoas que você vê lá, só de você olhar para a pessoa, você já sabe se ela está triste ou está feliz. Coloca aqui se isso é verdade ou não. A pessoa está sentada lá, os ombros estão caídos lá para frente, assim. Ela está cabisbaixa, assim. Não consegue nem olhar para cima direito, tão triste que a pessoa está. Então, hoje eu quero que você já sente de uma forma diferente. Se hoje você for almoçar, se hoje você for à tarde, eu quero que você abra um sorriso. Eu vou dar essa tarefa para você fazer hoje.
Abra um sorriso, assim, ó. E nem que não for de verdade. Mas esse sorriso que você vai abrir agora é para dizer que você é a imagem e semelhança do Criador. Assim, ó. E esse meu sorriso agora aqui é verdadeiro. Porque eu sei que você vai fazer isso. E pessoas vão dizer, ih, mas tu viu um passarinho verde, alguma coisa aconteceu contigo. E algumas pessoas vão se irritar com isso. Elas vão se irritar porque, inclusive, elas vão dizer que você está rindo delas. E você não vai se importar mais com isso. Porque eu quero que você viva feliz. Manda esse comando para o teu cérebro agora. Eu estou vendo seus comentários aqui, tá? Muito obrigado, a Imaculada, que colocou aqui também. A Zeila, que colocou aqui. Dirigido, sim, tá? Pode ser que eu seja dirigido, sim, porque eu sei que eu tenho o poder de cura nas minhas palavras, eu sei que a gente vai fazer muita coisa aqui. A gente está crescendo muito aqui nessa família que está junto de coração, tá? A gente está crescendo muito porque as pessoas precisam de palavras, as pessoas precisam de conhecimento, as pessoas precisam de discernimento. Só que conhecimento é aqui na Terra. Sabedoria vem do alto. E eu tenho certeza que muitas das vezes eu recebo sabedoria aqui para poder conversar com você. Isso é muito legal. É muito especial você estar aqui. E a Sidneia lá, que está lá, ó, tá até depressivo porque estava vivendo no passado. Então, hoje a sua missão, assim como a Sidneia, é não ficar mais vivendo no passado, vivendo a depressão. Abre um sorriso. As pessoas que conhecem você, que vê você sorrindo hoje, vão dizer assim, alguma coisa está errada contigo, Sidneia, alguma coisa te picou. E você simplesmente recebeu direção, você recebeu discernimento. Combinado? Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. Vamos falar sobre isso agora, tá bom? O que eu falei há poucos dias atrás que a gente está conseguindo fazer, tá bom? Vamos falar só agora sobre dinheiro, sobre finanças diretamente ligado a essa live agora, tá bom? Muitas pessoas fizeram vários empréstimos consignados, 1, 2, 3, não sei quantos você tem hoje. E através disso gerou muita tristeza porque o salário ficou desse tamanho. Então, o meu papel agora vai ser ensinar você para melhorar um pouco do teu salário. Mas nós precisamos continuar vindo aqui nas nossas lives para aprender mais. Combinado? Quem está firmado, olha só, ó, olha que coisa linda isso aqui. Obrigado, Sidney, alegrou meu dia, tá bom? Você alegrou meu dia também, tá bom? Só que eu quero que vocês assumam um compromisso junto comigo, tá bem? Coloco assim, eu assumo um compromisso. Quem vai voltar nas nossas lives aqui para aprender mais. Eu não vou falar só sobre notícia, mas eu quero firmar esse compromisso. Você que está colocando aqui no comentário e colocar eu firmo o compromisso, você se lascou, porque você vai ter que vir aqui aprender e eu vou dar algumas pauladas aqui, eu vou falar o que você precisa ouvir, porque os adultos fazem o que precisa ser feito, as crianças podem fazer o que gostam, mas os adultos precisam fazer o que precisa ser feito. E principalmente tem muitas pessoas que, infelizmente, quem sabe seja você está com mais de 40 anos de idade e está vivendo como uma criança. E por mais que seja duro, e por mais que você fique brabo ou braba comigo, eu quero irritar você. Eu quero irritar você. Porque através da irritação vem o treinamento. E eu tive que entender isso também. Tinha muitas pessoas que eu odiava, e talvez você que está aqui, em um outro vídeo, você pode ter me odiado. Mas eu fiz isso de forma proposital. Porque quando a gente mexe com a outra pessoa, a gente irrita a outra pessoa, ela diz assim, minha nossa, mas tem alguma coisa naquele cara. Quando a outra tem uma coisa que te irrita, é com ela que você tem que aprender alguma coisa. Eu posso te garantir isso. Porque teve um treinador no passado, quando eu jogava futebol, e eu cheguei atrasado no jogo. Só que eu cheguei atrasado porque o jogo tinha trocado de estádio e eu não sabia daquela informação. E por isso eu cheguei atrasado. Eu cheguei 5 minutos. Ele me deixou no banco. E eu fiquei puto. A palavra é feia, mas eu fiquei puto da cara com ele. Ele me irritou muito naquilo. Mas ele me ensinou muito sobre disciplina. Então eu tinha que chegar sempre meia hora mais cedo. Depois eu era um dos primeiros a chegar, para não correr o risco de eu ficar no banco. Então quem te irrita, tem alguma coisa que tu tem que aprender com aquela pessoa. E quem sabe tem alguém, infelizmente, dentro da tua casa, que está te irritando isso, que está te irritando hoje. E você precisa aprender alguma coisa com aquela pessoa. Mas é claro que você precisa ressignificar aquela energia e não entrar naquela energia. Porque eu fiquei irritado, sim, e eu entrei na energia dele, mesmo que eu não tinha culpa.
Só que hoje, se fosse um outro tempo, eu tivesse chegado lá, eu já teria entendido isso. Quem te irrita é você ter alguma coisa a aprender com aquela pessoa, mas você não pode entrar naquela energia. Virou uma chave aí? Vamos lá. Vamos falar sobre o dinheiro agora, tá bom? E vamos fazer essa pergunta, eu estou curioso aqui. Quem já se irritou comigo? Coloca aí no comentário assim, ó. Eu já se irritei contigo. Eu vou rir sobre isso. Mesmo que você ainda esteja irritado ou braba comigo, eu vou rir. Porque eu irritei você de forma proporcional. Escreve assim, eu já me irritei contigo. Coloca aí que eu quero saber. Olha só, você que tinha vários empréstimos, de várias parcelas, o que está disponível agora? A produção depois vai fixar o link do Forms aqui no comentário. Se você tinha lá um empréstimo de R$80, um de R$100, um de R$150, não importa. Quantos empréstimos você tem aqui? Existe agora, tá? Que talvez você estava pagando 2,1% de taxa, 1,9% de taxa de juros. Existe agora a questão da portabilidade que nós lançamos agora, que é uma redução. O que é uma redução? Você, de R$80, pode começar a pagar 60, de R$100 você pode pagar R$50, sem mudar o prazo do seu empréstimo consignado, ok? Olha lá, ó, quem já se irritou comigo, ó. Vamos lá, ó. Ó, a Ângela já se irritou comigo lá também, ó. Mas agora você vai aprender. Você vai aprender. Obrigado por ter comentado, tá bom? O que acontece? A gente vai trazer essa oportunidade agora para as pessoas só reduzir. João, eu quero só reduzir porque eu não estou precisando de dinheiro. Vai ter dois casos aqui. Você vai poder reduzir o seu dinheiro dos empréstimos consignados, reduzir parcela do seu empréstimo, só reduz. E aí, o prazo continua o mesmo. Digamos aqui que faltava 40 parcelas, aqui segue faltando 40 parcelas. Fica a mesma coisa. Ah, João, mas eu preciso reduzir e eu também preciso de dinheiro. E aí você vai fazer o refim. Daí o que acontece? Essa parcela de 80, ela vai vir para 60, só que em vez de ficar 40 parcelas, volta para 84. Então, reduz a parcela e ainda sobra dinheiro através do refinanciamento, que é a diferença de taxa. Ok? Entendeu isso? Nós fixamos o link aqui, depois você vai clicar, ele está fixado aqui, ó, reduzir parcela. Você vai clicar em cima, vai preencher o seu cadastro e a gente vai fazer essa redução. E se precisar sobrar dinheiro, a gente faz o refinanciamento. Se você não entendeu alguma coisa, coloque no comentário. Olha lá, a Eva já colocou aqui, ó. Eu já me irritei contigo muitas vezes e tá tudo bem. Foi de forma proporcional, tá? De proposital, para que você tenha para a gente conseguir mudar, tá bom? Ó, a Joana Dark falou lá, ó, eu não me lasquei, eu quero viver e viver em abundância. Parabéns pela sua decisão. E quando você decide, você vai agir. Não adianta só decidir não fazer nada, precisa agir. Então, primeira coisa, nós vamos ajudar as pessoas a reduzir os... Ah, João, mas eu tenho uma dívida que está me incomodando e eu estou pagando muitos juros e eu preciso me livrar disso. Aí, ok, aí você vai pegar um consignado novo, tá bom? Aí você vai conseguir. Como é que faz para falar conosco? Você quer falar com a empresa João Financeira? O que você vai fazer, tá bom? Um abraço aqui para esposa, ela não colocou o nome, ó. João, você fala a verdade, gostamos de você. Desculpe por fazer perguntas, mas somos por invalidez, não temos como ir a lugar nenhum. Sem problema, eu vou colocar aqui um telefone do WhatsApp para vocês chamar nós aqui e nós vamos ajudar vocês, tá bom? Tá? Só que o que acontece? Até o João Carlos colocou que queria nos ligar, tá bom? Mas manda mensagem, porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, o bicho está pegando, tem muito telefone que nem está funcionando, então manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Explica o que você está precisando, se você quer reduzir, se você precisa do contrato novo. É só mandar uma mensagem do nosso WhatsApp que nós vamos ajudar você. Tá? Você já entendeu ao longo dessa live aqui que nós aprendemos já muitas coisas. Eu vou voltar a falar sobre esses assuntos, mas você que assumiu um compromisso, eu vou estar amanhã às 10 da manhã aqui com você para trazer novos ensinamentos. Então, a gente vai mudar a nossa linha de conteúdo aqui. E eu preciso que você venha aqui para nós começar a mudar cada vez mais, porque você mudando, você vai mudar as outras pessoas ao redor de você. E eu tenho certeza que, quem sabe, você sentiu isso. Você pensou assim, ó, fulano de tal precisaria estar vendo essa live. O fulano de tal precisaria estar aqui nessa live. Mas isso vai começar por você. Tinha muito tempo lá atrás que eu ficava pensando assim, a minha esposa precisava aprender isso, minha esposa precisava aprender aquilo. Só que quando eu comecei a aprender e aplicar aquilo dentro de casa, as coisas começaram a acontecer. Então é isso que eu quero com você e a sua família, combinado? É por isso que a gente tá junto de coração, ó.
A Marilda colocou aqui também, eu já me irritei com você também. Faz parte, vai fazer parte. A Isabel também. Eu sei disso. Eu sei disso. E eu peço perdão por algumas coisas que eu possa ter falado que irritaram, mas eu fiz muitas vezes, a maioria das vezes, de forma proposital, para que você consiga, ok? Ó, a Célia colocou assim, ó, nunca para de pagar empréstimos. Então, é por isso que vocês vão ter que aprender sobre finanças. É por isso que vocês têm que voltar aqui, porque eu não quero mais isso. E eu vou profetizar na tua vida aqui agora. Eu preciso que você escute e aceite essa palavra. Que você nunca mais dependa do empréstimo consignado. Que você governe sobre as suas finanças e que nenhum mal chegue na tua casa, nem na tua família, muito menos perto do teu ministério. Porque agora você vai começar a governar sobre todas as coisas, a sua identidade vai ser revelada a partir das nossas lives e dos nossos vídeos às 10 da manhã, porque você firmou esse compromisso. E com isso, além de você prosperar, as pessoas da sua família vão notar que a tua energia mudou, que o teu semblante mudou, e você vai profetizar depois na vida de outras pessoas, porque você já está mudando. Você aceita essa palavra, coloca amém, e se fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo. Estamos, ó, juntos de coração. Fiquei muito feliz nessa live de hoje. Muito obrigado pela sua companhia.